Nessa caminhada espiritual, a gente passa por várias etapas e processos que ainda não é a espiritualidade sadia, mas que, se a pessoa continuar cavando e buscando, ela chega aonde deve chegar. E hoje eu quero falar sobre uma das experiências que realmente foi a gota d'água para eu buscar algo mais poderoso, mais forte, que me liberasse daquele medo, daquela condição. Eu já estava deixando de ser um adolescente para ser um jovem e entrando já próximos da idade adulta. Eu tinha aproximadamente 20 anos, foi um ano muito marcante, porque foi um ano onde houve uma grande depressão econômica no nosso país. Eu comecei a ficar desempregado, a minha depressão foi aumentando, eu fui ficando muito angustiado, meu medo de ir para o trabalho por causa dos fantasmas, das visões, dos barulhos que eu ouvia, foram aumentando. E aconteceu num outro acampamento. Com tudo isso me deixando tão sem condições, nesse acampamento eu bebi mais do que o de costume. E não lembro o que aconteceu de noite, mas eu me recordo que quando o sol já estava levantado, os meus olhos se abriram. E parecia que eu estava sonhando, porque quando os meus olhos se abriram, eu vi uma porção de folhas das árvores. E eu fiquei olhando aquele lugar, o sol já estava posto, eu comecei a olhar ao redor as folhas, e eu estava em dúvida se eu estava sonhando ou se eu estava acordado. Quando eu olhei para baixo, eu vi os meus amigos. Num canto da mata, o fogo estava já apagado, eles estavam assustados, juntos uns com os outros, e eu fui olhando para uma certa direção, abaixo daquela árvore. Foi quando eu olhei para baixo, para onde eles estavam olhando, e ali eu vi o meu corpo andando em círculos, e parecia falar uma porção de coisas, e olhava para eles e gesticulava. Eu fiquei apavorado, eu falei, meu Deus, será que eu estou sonhando? Será que isso é um sonho? E o que eu faço? Eu estou fora do meu corpo. E num impulso, eu fui em direção ao meu corpo. E quando eu fui em direção ao meu corpo, aquela forma de ver o mundo e tudo desapareceu, e eu pude ainda entrar dentro do meu corpo e sentir que eu estava dentro, e observei que palavrões dos mais diversos saíam pela minha boca. Eu estava com raiva, eu estava cheio de sentimentos ruins, eu estava possuído por emoções horríveis, eu estava possesso de emoções que me tiraram do corpo. Eu não sei direito como explicar até os dias de hoje o que foi aquilo. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu saí do corpo. E aí, quando eu vi que os meus amigos estavam com medo de mim por tantas coisas que eu não sei o que eu havia dito, o que estava acontecendo, eu fui me acalmando e falei para eles irem buscar o pão, que eu ia fazer o café. E eles foram todos juntos, ninguém quis ficar comigo, eu não sei o que aconteceu. E até hoje eu nunca tive a curiosidade de perguntar a nenhum deles o que aconteceu naquela madrugada e naquela manhã. Eu só sei que enquanto eles foram comprar pão, eu fiquei tremendamente deprimido com o que havia acontecido. As emoções continuavam descontroladas dentro de mim. Eu fui fazendo café e o acampamento acabou e a gente tomou café e fomos embora. A partir daquilo eu decidi, alguma coisa tem que ser feita, eu não posso continuar vivendo dessa forma. E aí foi quando eu fiquei completamente desempregado. Houve uma crise econômica e eu fiquei desempregado.
E nós tínhamos o costume de, todo fim de semana, ir para um determinado bar. Era o bar que era perto da minha casa. A gente ficava tomando cerveja, jogando baralhos, valendo, só salgados e cerveja. E quem perdesse aquela mão da rodada do baralho, pagava a conta. E enquanto eu estava desempregado, eu participei daquelas rodadas e eu ganhava, eu era bom de jogo. Ganhava a maioria e perdia algumas. E nesse tempo desempregado, eu comecei a cuidar da horta da minha casa, a cuidar de algumas árvores frutíferas que ainda tinham lá no quintal. E numa certa noite, jogando com os amigos, deviam ser mais ou menos... Mas antes de contar sobre o que aconteceu nesse bar, eu queria lhes dizer que nesse período eu comecei a ler a Bíblia mais. Eu comecei a ler a Bíblia e buscar entender a Bíblia. E eu lembro que eu estava começando a frequentar uma igreja batista. Eu ia lá só às sextas-feiras e comecei a compreender algumas coisas. Comecei a compreender um pouco mais a Bíblia e fui orientado a ler mais Salmos, Provérbios e o Evangelho de João. E eu comecei a ler e reler aqueles livros. Mas eu comecei a ficar muito curioso porque eu comecei a entender que aquela história era a história de um povo judeu, era uma história milenar, havia mais de 7.000 anos que havia sido escritos aqueles livros, e eu comecei a ficar muito curioso, comprei um livro de como estudar a Bíblia sozinho, e comecei a gastar o meu tempo. Segunda-feira eu saía para procurar emprego, e nos outros dias da semana eu lia e estudava a Bíblia. Estava desempregado, não havia passado no vestibular, e estava então buscando em Deus, buscando na Bíblia, buscando na igreja evangélica a solução para a minha espiritualidade. E foi numa noite, numa madrugada, num bar, quando eu estava jogando baralho, que aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Olha o lugar. Eu já tinha uns 4, 5 meses que eu estava estudando a Bíblia, eu já sabia que Deus falava com os homens, eu tinha fé nisso, mas eu ainda vivia minha vida normalmente. E nessa noite, enquanto nós estávamos jogando, bebendo, eram 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, de repente eu escuto um estalo dentro da minha cabeça, e de repente tudo mudou, o aspecto mudou, eu não conseguia mais ouvir a música do rádio que tocava, eu não conseguia ouvir as palavras dos meus amigos na mesa, eu não conseguia ouvir, eu só via, eu olhava para todo mundo e observava que as bocas estavam mexendo, todo mundo conversando, mas eu não ouvia a voz de ninguém. E o rádio tocava e todo mundo sorria, e eu fingindo que estava escutando e olhando aquilo com outro olhar. Alguma coisa tinha me tirado daquela dimensão humana e me colocado numa outra dimensão, e naquele momento eu pude ouvir uma grande voz, uma voz comum, não era um trovão, não era algo poderoso, não, uma voz comum, suave, me dizia o seguinte, me perguntava: o que você está fazendo aqui? Este não é mais o seu lugar, procure os seus irmãos. E no mesmo instante o estalo aconteceu de novo, e aí a música do rádio eu voltei a ouvir os meus amigos, e eu não conseguia mais ficar do mesmo jeito. Eu joguei mais uma mão de baralho para não notarem, fiquei olhando, conversando, frivolidades, como a gente sempre costumava conversar, para ver se alguém tinha notado alguma coisa, e ninguém ouviu nada, ninguém comentou nada. Eu só sei que depois daquela mão eu me levantei e eles falaram: por que você está indo embora? Por que você está indo embora? O jogo está bom. Eu falei: não, eu não posso mais ficar aqui. E aquela foi a última noite em que eu pisei naquele bar. Depois daquele dia, eu fui para casa e passei a me dedicar mais ao estudo da Bíblia e a fazer as minhas orações, e continuei frequentando aquela igreja evangélica. E o motivo principal era que eu precisava de um emprego. E rapidamente, não demorou nem 2 meses, eu consegui um emprego. Então eu lhes conto o
que continuou acontecendo comigo, na direção e nessa grande caminhada espiritual. Tenham todos um excelente domingo.